minimamente assim para você aplicar. Você chegar na sua casa e calcular e medir e ver. Eu trouxe a tabela mais ou menos calculada do quanto eu consumo de cálcio, tá? Eu simulei ali um pouquinho. Então, vamos lá. Então, a gente começa assim, o que substitui um laticínio, partindo do princípio que eu preciso comer laticínio para ter cálcio. Então, se eu tiro, então eu tenho a substituição gastronômica e eu tenho a substituição nutricional. Então, para que eu faço essa substituição de laticínio? Por quê e como? Então, assim, primeiro que tem a questão, vamos começar pela mais fácil, que a gente passa rapidinho, que é gastronômica. Isso tudo é queijo vegetal, tábua de queijos. O povo come pizza, certo? Não teve pizza ontem aí? Ó, tinha um treco amarelo lá, provavelmente alguma coisa imitando o cheddar, não é? Cadê o homem da pizza? Já foi embora. Era abóbora. Era abóbora. Então, com a ideia de imitar cheddar, certo? Gente, quanto tem de cálcio na abóbora? Alguém tem noção quanto tem? Porque eu fui olhar. Nada. Então, sim, ali é só a carinha de ficar com a cor de cheddar, né? Então tem esses produtos aqui, esse mandioxiz, que na minha época, viu, Eric? Era mandioqueijo, hoje é mandioxiz e tem queijoquinha. É tudo à base de batata, é tudo à base de tubérculo. Então não tem um valor nutricional em termos proteicos, de cálcio, de outros minerais assim significativo. É uma opção bem gastronômica mesmo. Aí a gente tem tudo isso que tem no mercado para substituir laticínio. Você tem iogurte, você tem queijo, você tem cream cheese, você tem leite, você tem requeijão. Requeijão já não é um alimento, né? Ainda faz a versão vegana. Alguém já comeu requeijão desses aí? Não vão me falar que vocês gostam, hein? Ô trem ruim. Trem é ruim, eu acho, eu não gosto. Então a gente tem uma série de opções. Esse aqui é bem antigo, é da minha época. O Nápoles foi um dos primeiros bebidas de soja, leite de soja. E assim, tem uma série de aditivos alimentares e hoje tem, eu acredito, faz tempo que eu não vejo rótulo, mas eu acho que tem cálcio no Nápoles. E nesse da Vida Veg, ele tem cálcio também. Você tem essas bebidinhas aqui, é enriquecido com cálcio. Então, atende uma função gastronômica, que é gente que gosta de beber leite com granola, gosta dessas coisas. E tem, nesse caso, para cálcio, tem uma função equiparada, que vai ter mais ou menos um teor parecido. O que mais que a gente tem aqui? Aqui o tofu, que eu peguei, isso aqui é foto do Vida Veg, que é um tofeta. Um tofu aqui, tipo feta cheese, tá? Tofuzinho grelhado, tofuzinho básico, bolinho de tofu, coisas com tofu. E eu fiz uma tabelinha de tofu, porque no nosso meio a gente não tem tofu com cálcio? Não, a gente tem tofu com cálcio, sim. Que é bem difícil de achar, não é tão difícil, mas por conta da aula eu fui pesquisar mais a fundo. E aí a gente tem esses produtos que já começam a entrar um pouco mais, não só em função gastronômica, mas em função nutricional também. Então tem esses dois produtos aqui da Ecobras e da Samurai Tofu, esse aqui é do Sítio Boa Esperança, que são produtos feitos à base de soja orgânica, então ela não é transgênica, e a gente vai conseguir algum teor significativo de proteína, de alguns minerais, vitaminas, e no caso do tofu da Ecobras, porque do Samurai eu não achei. Você tem que, como cálcio não é um item obrigatório da tabela nutricional, eu fui atrás dos que eu consegui. Eu tenho contato com o pessoal da Ecobras, e aí eu consegui qual era o coagulante ali que eles usavam. Por isso que eu, na hora da tabela lá na frente, o da Ecobras eu consegui colocar. E esse aqui é um carinha que tem cálcio, esse tofu tem cálcio. 100 gramas tem 200 miligramas de cálcio, é bem significativo. Então, aqui é a parte gastronômica e que a gente entra na parte nutricional. Nesse próximo slide, eu coloquei, a Aline acabou de citar a recomendação. Vejam, gente, eu fiz até a cópia disso daqui, que tem a ingestão, o EAR e o RDA.
da DRI de 2011. Olha a quantidade de cálcio de uma lactante. 1000 miligramas. Eu aprendi 1300, depois vi 1500, não importa, tá? O que importa é como que a gente vai fazer a adequação na prática mesmo. Eu posso calcular como a Aline sugeriu, mas às vezes eu calculo e a pessoa está comendo 1.100 miligramas de cálcio e está faltando cálcio no organismo dela. Então eu trouxe como é que a gente vai enxergar isso. E um parênteses, né? Vou fazer uma confissão aqui, Eric. Eu sempre tive medo de mexer com cálcio. Porque para que serve esse mineral, gente? A gente acha assim, é o maior estoque que a gente tem no osso, né? Só que a gente tem impulso nervoso, contração muscular, tem uma série de outras funções que é extremamente importante do cálcio. Então não é brincadeira mexer. A gente não pode ser leviano de mexer com nenhum nutriente, mas esse é realmente complicado se você não souber mexer. E por muito tempo eu fiquei muito insegura de mexer com cálcio. Bastante insegura. Então, eu vou fazer a propaganda do curso do Eric, da avaliação metabólica, porque realmente eu perdi o medo de mexer com cálcio. Eu sei avaliar o parâmetro laboratorial, eu sei quais são os parâmetros que eu vou usar, avaliar a ingesta e fazer a adequação, isso a gente já sabe, porque faz parte da nossa profissão. Então, deixa a gente num lugar mais confortável quando você sabe como é que o treco funciona e quais são os instrumentos que eu tenho para fazer a avaliação de cada um dos nutrientes. E o cálcio ele tem particularidades, ele é bem complexo, o metabolismo dele, e é por conta disso que, assim, se a pessoa vai ingerir aqui 1.000, 1.300, 1.500, qual é a DRI, a RDA, a EAR, qualquer coisa, eu vou ter como, na prática, saber se eu tenho que fazer adequação, quanto eu tenho que dar de suplemento e tudo mais. Tá? Isso é o mais importante, porque fazer um cálculo, eu já fui assistir aula de nutricionista falando de ferro para criança, um parênteses aqui, tá? Não, eu calculo a dieta da criança e se atinge a RDA, tá tudo certo. Não tá tudo certo. De novo, parênteses, ferro, se você for pegar na recomendação da Sociedade de Pediatria, é 1 miligrama por quilo para criança que é rígida, que é saudável. Eu dou 2,5 por quilo e às vezes eu tenho que aumentar, porque eu olho a cor do cocô da criança. Essa é a minha referência. Não é se ele ingeriu o X de ferro da dieta dele. É se o cocô dele ficou escuro depois dele tomar o suplemento, se a criança está saudável. É uma outra medida muito mais prática do que só eu fazer um cálculo. Eu faço um cálculo para ter a referência, mas só o cálculo não me garante para qualquer nutriente que eu estou atingindo a necessidade. Eu preciso avaliar o sangue daquela pessoa. E aí ontem o Bruno, cadê o Bruno? O Bruno aqui perguntou alguma coisa de B12. A gente dá, eu entrando na B12, não entrei ferro, B12, tudo aqui. Mas você vai dando e vai olhando no sangue. E para bebezinho, como é que a gente vai fazer com cálcio, com ferro, com essas coisas? Você vai dosando mais adiante. Antes disso, a gente faz profilaxia. Eu vou falar como é que a gente vai fazer a adequação de criança, de gestante, de adulto e de tudo mais. Então, aqui, é mais para destacar, eu colei a tabela e colei aqui, tirei da tabela e colei para vocês verem qual é a recomendação. Então, criança até 3 anos, a gente precisa de 700 miligramas de cálcio por dia. E depois, dali para frente, a maioria é tudo 1.000, exceto na adolescência, que eu tenho uma quantidade grande, e mulher na menopausa e homem depois dos 70 anos. Ok? O metabolismo do cálcio, como acho que a Aline acabou de citar, ele depende de várias coisas mesmo. Então, assim, eu preciso, por exemplo, ter magnésio para poder liberar o paratormônio da paratireoide. O paratormônio, como o Eric costuma chamar, ele é o guardião do cálcio. É um parâmetro laboratorial que eu uso para saber se eu estou com um nível de cálcio no sangue bom, em termos metabólicos. Um detalhe, gente, o cálcio, se ele sair da faixa de normalidade, não é assunto nosso, é assunto do médico. O cálcio total no sangue, ele tem que estar normal para ser paciente, para a gente cuidar.
Se sair, exceto quando a albumina estiver alterada, porque o cálcio anda ligado à albumina. Se a albumina baixou porque a pessoa está com um processo inflamatório, o cálcio pode aparecer um pouquinho mais baixo, mas o problema não é do cálcio, é da albumina. Tá? Mas se a albumina está normal e o cálcio saiu para baixo ou para cima, nem mexe, não faz nada. Manda para o médico, porque pode ter alguma doença associada aí e a gente não tem condição de tratar isso. Então, eu estou considerando um cálcio sempre na faixa normal, e aí eu vou usar outros elementos para saber se aquilo tudo está normal. E o paratormônio é um grande cara para ajudar a gente a fazer isso. Tá? Mais para frente eu vou falar dos exames laboratoriais. A vitamina D, então, se eu não tenho vitamina D adequada, eu não absorvo cálcio direito. Então, na carência de vitamina D, eu posso absorver 10% do cálcio da dieta, 20%. Se a vitamina D está num nível adequado, eu posso chegar a absorver aí 40% de cálcio. Então, eu preciso da vitamina D para o cálcio entrar apropriadamente no meu sangue. É muito legal eu ter uma microbiota bem acidófila, porque eu aumento a absorção de cálcio. Como que eu faço a bicharada produzir butirato, ácido gástrico cadeia curta? Comer uma dieta à base de planta. Vou tomar Coca-Cola, vai ter bicho que produz butirato? Não. Então é o plant-based que o Eric citou ontem, porque tem essa coisa do veganismo, na minha época, né? No teste que a gente deu, a aula, a gente já falava lá atrás, porque veganismo era sinônimo de saúde, hoje não é mais. Hoje é veganismo coxinha de jaca é vegana, Doritos, acho que é vegano, Coca-Cola é vegana, sei lá, hambúrguer é vegano. Né? Não quer dizer que é saudável. Então eu tenho esse conceito do PRAL também, que é esse potencial alcalinizante que o alimento tem dentro do corpo. Não é se o limão é ácido, mas ele tem um potencial alcalinizante, o que faz lá no tecido. Então é isso, eu tenho uma dieta que fica altamente alcalinizante, ela vai deixar a bicharada do bem produzindo os ácidos graxos de cadeia curta que eu preciso para melhorar a absorção de vários nutrientes, e o cálcio é extremamente beneficiado com isso. Tá? A ingestão de sódio, por exemplo, se eu aumento muito a ingestão de sal, eu aumento a excreção renal de cálcio. Então, eu preciso ter uma ingestão adequada. Eu posso pegar o saleiro e, por exemplo, eu botei gersal como uma opção, mas eu posso fazer só o ger sem o sal, se eu não quiser aumentar muito a ingestão de sódio, tá? Então, eu preciso cuidar da ingestão de sódio, senão eu interfiro na absorção de cálcio ou no metabolismo do cálcio. O nível de oxalato de fitato, então, são fatores antinutricionais que vão interferir nesse metabolismo, quanto eu absorvo, quanto eu retenho, quanto atrapalha. E quando eu tomo café, eu aumento naquele momento a excreção renal de cálcio. Então não precisa ficar noiado com o café. Por exemplo, eu também atendo muita gestante. Posso tomar um cafezinho? Pode tomar um cafezinho. Precisa tomar um balde de café. Aliás, ninguém deve tomar tanto café. Mas qual é o problema de você tomar um pouco de café? Naquele momento você vai ter um aumento da excreção renal de cálcio, mas nada, se está tudo bem, se você está com uma boa ingestão. Agora, está ingerindo mal, come um monte de coisa que a bicharada não fica boa, não tem vitamina D legal, ainda vai se entupir de café, não é uma boa combinação. Tá? Então, quando a gente fala de cálcio, a gente não está olhando só o cálcio, eu não posso avaliar só o cálcio depende de vários outros fatores. Tudo bem aqui? Vamos ver se dá tempo de fazer a aula mais rápido e depois a gente tem perguntas, tudo certinho. Aqui, a Aline falou que ia falar de biodisponibilidade, sim, eu trouxe duas tabelas. Então, a gente tem aí, em torno de 30% os laticínios, o gergelim, as brássicas, por exemplo, vão variar aí de 50% a 60%, então a couve aqui 50%, o brócolis em torno de 60%. Essa é uma tabela aqui mais nacional, e aqui tem uma outra tabela, que é tudo a mesma coisa, tá? Então, esse bok choy eu trouxe foto, é o Chingensai, que não é uma coisa muito comum, mas em feiras de orgânicos a gente vai achar, eu trouxe foto dele aqui. O brócolis aí, ó, tá vendo? A mesma coisa. O kale, que é a couve mais rugosa, mas a gente não tem tanto kale aqui, a gente tem mais a couve mesmo. E olha o espinafre, a
a fração absorvida? Por causa do alto teor de oxalato. Também trouxe tabela de oxalato, que fica mais fácil da gente falar a respeito, tá? Então, pensando em biodisponibilidade, eu tenho que considerar laticínios, então tem 30%, o gergelim, que vai ser a principal fonte de cálcio, assim, não tem alimento mais rico que gergelim em cálcio, tá? Ele também tem em torno de 30%. Só que nessa necessidade que a gente olha ali de 1000 miligramas, assim, aquele valor já é considerando o que não vai ser absorvido. Então, eu não uso só o que é absorvido naquele número lá. Então, são 120 miligramas de cálcio para um copo de leite, esses 120 que entram naquela conta dos 1000 miligramas, e não a fração que vai ser absorvida. É claro isso? Tá? A recomendação já é considerando o alimento integral, e não a fração biodisponível. Aqui eu fiz, a partir da biodisponibilidade, deixa eu virar para cá. A partir da biodisponibilidade, então, quanto tem medidas mais ou menos factíveis da gente comer, tá? Então, um copo de leite de vaca eu vou absorver aí em torno de 30%, 72 miligramas. O gergelim, 2 colheres de sopa, eu vou absorver em torno de 50. E por aí vai, tá? O leite vegetal, em torno de 96 miligramas. Brócolis, couve, tofu e feijão. Então, aí, só para vocês terem noção da fração realmente absorvida. Falando um pouquinho, então, de fator antinutricional. O oxalato, a gente tem oxalato de sódio e de potássio, que ele é totalmente solúvel. E aqui é a nossa pedra, eu ia falar no sapato, mas é a pedra no rim, né? Que é o oxalato de cálcio, que é a combinação, então, do oxalato com o próprio cálcio, que vai precipitar e aí vai formar esse cristal insolúvel. Quem vai fazer a quebra disso daí é o citrato. Então, quando a gente for falar de suplementação, pessoas, já vou falar já, senão vai que eu esqueço. Pessoas com cálculo renal, a melhor forma da gente suplementar cálcio é na forma de citrato de cálcio. Só que eu trouxe as medidas em volume para vocês olharem. Isso foi uma cortesia da farmácia lá em Campinas, da All Farmacêutico, e eles me trouxeram umas ampolinhas que eu trouxe foto para vocês olharem. A forma carbonato não é a forma a maior, mas é a melhor forma para quem tem cálculo renal, tá? A base de oxalato. E não tem jeito de tirar o oxalato, todo mundo sabe. Em técnica dietética a gente aprende que você não tem medida dietética para tirar o oxalato como tem do fitato. Fitato você deixa de remolho, 12 horas, troca a água, o bichinho já saiu de 6 fosfatos para 4, para 3 fosfatos, quanto mais ficar de molho. O oxalato não tem jeito. Então, se tem alguma questão com cálculo, ou se o cálcio não está bom, porque o oxalato é um quelante de cálcio, a gente simplesmente fala para a pessoa, não come espinafre, tá? Tudo bem. Aqui sim, as tabelas, tem 2 tabelas. Tem essa aqui que eu peguei neste site oxalate.org e na tabela dos Estados Unidos, tá? Então aqui, vejam, e tem uma aula que a Paula Gandin deu, acho que foi no Plant Based. Ela achou um dado que eu não sabia. A Ora Pronobis é riquíssima em oxalato, pelo menos o dado que ela colocou. Alguém viu a aula dela? Alguém? Enfim, para mim é novidade. Como é uma punk pra gente, né, a Ora Pronobis, e a gente não tem esses dados, então fica aí no ar pra gente pensar se a Ora Pronobis é ou não é rica em oxalato. Para quem não conhece, a Paula Gandin é uma nutricionista, também trabalha com a parte vegetariana. E as DRIs vão falar esses alimentos aqui: o espinafre, a couve, a batata doce, o ruibabe e os feijões. Na prática, eu uso uma tabela que eu tirei do livro do Eric, que é o espinafre, a folha da beterraba, a selga e cacau. Esses são os alimentos, sendo que o espinafre é o mais, assim, a quantidade é maior. Dá uma olhada aqui, ó. Ruibarba a gente não tem, tá? Então, 750 miligramas de oxalato a cada 100 gramas de alimento é uma quantidade bastante. E muita gente come espinafre. Eu não sei, é um hábito de comer espinafre. O que eu sugiro? Não coma, só isso. Evita a selga. Folha de beterraba, que é dada nas feiras, né? Você vai na feira, você pega a folha de beterraba. Não come folha de beterraba. Come de vez em nunca, come uma vez por ano. E tá tudo bem, é só isso. Ok?
aqui, vamos entrar nas tabelas. Quanto que tem? Aí, isso aqui eu fiz uma comparação com a tabela americana e com a TACO. A TACO é a nossa referência, então eu botei em vermelhinho ali os valores que eu usei para fazer os cálculos seguintes ou as tabelas seguintes que eu montei para vocês. Mas, gente, dá uma olhada na quantidade de cálcio que a gente tem em tempero. Então, é para usar e abusar. E minha amiga Melise Berger, que está aqui, que escreveu o livro Céu da Boca, Momento Merchandising, que fala muito de nutrição ayurvédica, que é uma bênção, gente. Na Ayurveda a gente usa muito tempero. E aqui a gente usa salsinha e cebolinha. Vamos usar tempero. Vamos usar muito tempero, porque nas tabelas que eu coloquei eu não considerei os temperos. Porque quanto que eu vou quantificar? Um tantinho, assim, aqueles saquinhos da Yoki que vem de orégano, de cominho, de tudo, tem 10 gramas. Tempero dura. Mas se você usa pitadinha aqui, pitada no arroz, pitada no feijão, nas duas verduras que você fez, bota ainda na salada, no almoço, na janta, e dá para botar cominho na fruta, dá para botar tempero em todas as refeições. Então aqui usem isso como um recurso muito bacana para aumentar a ingestão de cálcio, não só de cálcio, porque isso é cálcio, ferro, outros micronutrientes são super presentes nesses alimentos, tá? A salsinha é algo que é bem comum, pelo menos aqui na nossa região. No Nordeste usa-se mais coentro, mas é mais ou menos parecido o coentro com a salsinha, tá? Então, essa é a parte de temperos. A parte das oleaginosas. Eu coloquei uma terceira coluna aqui, desse sésamo real, porque eu também estou na pegada do que é mais próximo da minha casa. Então, o Sésamo Real é um fabricante de gergelim, aqui de Vinhedo ou Valinhos, não sei, que é vizinho, eu moro em Campinas, também é vizinho daqui de São Paulo, e eles fizeram por análise bromatológica, eles não pegaram de tabela, porque eu liguei e falei com a nutricionista de lá, que é um produto que eu consumo um potinho por semana, que eu consumo muito tahine mesmo. Então, eu coloquei aqui para vocês o gergelim. E olha a diferença que a gente tem de teor de cálcio no gergelim descascado, no integral e no preto, tá? É meio contrassenso que eu vi, porque aqui o integral tem mais cálcio e aqui no tahine o negro tem mais cálcio. O gergelim negro é mais fácil da gente comer, mas o tahine negro, Yara, você comeu. Você gostou? Tá, é bem amargo, né? O tahine já é mais amargo e o tahine negro é bem mais amargo, então não tem uma aceitação muito boa. De qualquer forma, eu usei o valor de gergelim da TACO e o valor do tahine eu preferi usar o da Sésamo Real na hora de fazer as tabelas seguintes. Tá? A amêndoa é um elemento que tem bastante cálcio, sim, não tanto quanto o gergelim. Olha a chia, a quantidade de cálcio, só que a gente não tem chia na TACO. Tá? Linhaça entrou recentemente na TACO, mas a chia não tem. E a chia é um bom alimento. E aí, mais pra frente, a gente fala da questão do ômega 3, que é um outro benefício. E castanha do Brasil não tem tanto, mas castanha do Brasil tem selênio. Eu tenho que comer de qualquer jeito. Então, a gente coloca aí num combo aí de micronutrientes. A parte das hortaliças, eu tenho aqui as folhas verdes escuras. A gente acha que brócolis tem muito cálcio. Olha aqui a quantidade pela TACO, tá? Porque se eu for usar o brócolis cozido aqui do departamento dos Estados Unidos, não. Então, mas eu usei esse daqui. Aqui eu esqueci de pintar de vermelhinho. Eu usei esses daqui. Tá, e aqui eu não achei... Esse aqui são alimentos que não tem na nossa tabela local. O goji berry e o figo seco. Mas são possibilidades, enfim, alimento caro, né? Não, necessariamente não precisa, mas só botei para vocês terem noção. E aqui, nossa, juro que não toquei. Tati, olha aqui, aconteceu comigo. Amigo, ó. Aqui, colou. Você tá com mau contato. Esse eu sei mexer, viu, gente? Eu tenho um igual, então tá tudo bem. Não tem nada errado comigo. Eu fiz uma tabelinha com várias marcas de bebida vegetal no mercado e eu sei de cabeça o preço de todas elas.
Então, a gente tem variações do teor de cálcio. Veja, ó, essas marcas aqui do Pão de Açúcar, essa é uma marca italiana, essa é uma marca bem conhecida da Jasmine, Risovita também é uma marca conhecida, o Ades e esse que acabou de chegar no nosso mercado, todos eles vão ter em torno de 240 miligramas, que é o teor do leite de vaca. Então, leite de vaca em 200 ml tem 240 miligramas de cálcio. Do lado eu fiz algumas considerações, então, aqui é orgânico, não tem aditivo nenhum. A lista de ingredientes é água, o cereal, sal, óleo de girassol e ou litotânio calcário, que é a alga que é usada para enriquecer, no caso do Scott e da Jasmine, ou o carbonato de cálcio, que é o do Taek. O Risovita é que a diferença aqui é que não é orgânico, também não tem aditivo e tem a versão em pó, assim como a Jasmine também tem versão em pó. Então dá para os dois ter em casa Não é muito gostoso. Estava falando com a Tati hoje, a Tati falou que dá para botar em vitamina. Eu pessoalmente adoro café com leite, eu gosto muito, isso é uma bebida emocional para mim, me lembra a minha infância. Como eu não bebo mais leite de vaca, eu bebo leite vegetal com café. Esse em pó da Jasmine com café não agrada o meu paladar. Eu tenho que jogar um baguinho de cardamomo ali, tacar uma canela, um cacau, alguma coisa, porque não desce. O Nesfit já tem um teor maior, eu fiz aqui em ordem decrescente mesmo, mas é cheio de aditivo, não tem açúcar, mas tem aditivo. A tal da castanha, não sei se todo mundo conhece, é uma marca nova que mexe com produtos à base de nuts mesmo. Eles têm 6 sabores, só um é enriquecido com cálcio, chama Mixed Nuts. Então ele tem uma mistura de 2 castanhas, que acho que é amêndoa com castanha de caju, e ainda tem proteína de ervilha ali. E assim, também é o mesmo esquema, água, castanha, óleo, sal e acho que é carbonato de cálcio. Essa marca Silk, que é uma marca bem conhecida nos Estados Unidos, tem esse teor. E este novo Ades de amêndoa e de coco tem quase 400 miligramas de cálcio por copo. Tá? Pessoalmente, eu distendo muito quando eu uso bebida de cálcio. Esse original aqui, o Ades original, a mim me dá desconforto. Mas faz umas 2 semanas eu comprei esse aqui, que tem de amêndoa e de coco, bebi e foi super sussa. Eu não tenho restrição com a questão de soja, acho que nem tem necessidade da gente ter essas questões. É de soja não transgênica, só que existe diferença de preço, né? O Ades original aqui vai custar na casa de uns R$5, esse Ades de baixo aí de amêndoas com coco custa na casa de R$8, R$9. Os demais aqui, esse Taek, o Scott, o Risovita, o Nesfit, esses outros aqui, tudo vão custar na casa de 14, dados de São Paulo ou de Campinas, tá? Porque eu sei que varia em outros estados, em outros locais. Esses são os dados que eu tenho de realidade aqui. A tal da castanha chega até R$20, R$25. O da Jasmine chega mais ou menos aí de R$18 a R$25. E é isso. Esse Silk, que é novo, esse Almond Breeze está por volta aí de uns R$15. Tá? Então é uma alternativa, a gente vai colocar isso em tabela para ver, vale a pena usar, não vale a pena usar, acho que tem a questão de custo, tem a questão de gero lixo, não gero lixo, aí é uma opção mesmo que a gente tem. A Aline citou as bebidas como uma alternativa e realmente elas facilitam muito, porque ao contrário, gente, se eu pegar uma deficiência de ferro, o cálculo que a Aline fez vai resolver comer carne? Não vai. Se eu tiver uma deficiência de B12, eu consigo com o alimento, comendo ovo? Não. Mas se eu tiver uma falta de cálcio no corpo, eu tenho 2 opções. Ou eu corrijo a falta com alimento, ou eu corrijo com suplemento, ao contrário da maioria dos outros nutrientes. De novo, pessoas rígidas, só com questões de deficiência por conta de ingestão, tá? Não estou falando que é doente renal, doente de glândula, doente de nada. É só a questão de ingestão. Então, ferro, se eu não ingiro o tanto que eu preciso, mulheres, por exemplo, têm perda menstrual. Eu vou ficar enxugando gelo às vezes até com suplemento eu enxugo gelo. Mas com cálcio dá para eu optar. Eu sempre falo para as grávidas, você vai tomar 2 copos de leite ou você prefere na forma de suplemento? E aí tá tudo bem, a pessoa só vai me dizer como ela quer.
tá? Então é um nutriente que a gente consegue usar suplemento através do alimento e ter certeza se o treco funciona a hora que eu olho o exame laboratorial. Então, vamos lá. Isso é uma série de fotos que eu fiz na minha casa mesmo, mostrando assim, 100 gramas de brócolis eu vou ter em torno de 131 miligramas de cálcio, cru e cozido. E aí cozido depois eu piquei, isso são 3 colheres de servir. Fácil comer, gente. Certo? Aqui parece que é muito, esse monte de raminho, mas a hora que fica nos raminhos tudo pequenininho, é bem fácil de comer num dia. Numa refeição dá para comer, mas eu não gosto de brócolis, não como verde. Não tem esses problemas que não como verde. Aí é um problema. Então, aqui embaixo eu coloquei se eu tirei da TACO ou se eu tirei da USDA, tá? Então, 100 gramas de brócolis é isso aqui. Eu sempre botei a minha... a caixinha de fósforo, porque todo mundo tem uma caixinha de fósforo em casa, e é uma medida bem fácil da gente ter como referência. Moço, eu acho que a pilha está acabando. Vamos ver se ele para aí. Quiabo. Então aqui, só para vocês terem noção do tamanho do quiabo, cozido, deu 101 e depois eu tirei as pontinhas, então acabou reduzindo, cozido 80 gramas, isso é um prato de sobremesa. Fácil comer também. E aí então, 100 gramas de quiabo cru, que não tem na tabela o quiabo cozido, então eu mantive o que tinha na tabela, dá 102 miligramas de cálcio. Aqui o agrião, a Aline não falou do volume do agrião e tudo, então eu trouxe, todo mundo conhece essa peneira, porque essa é uma peneira que vende no R$1,99, todo mundo tem noção do tamanho da peneira, certo? Todo mundo aqui vai para a cozinha tem noção, isso aqui é agrião. Isso daqui, gente, é um prato de sobremesa. Dá até para ver o fundo do prato. Então, 100 gramas de agrião cru, que tem isso aqui de cálcio, e o cru tem vitamina C, o cozido não tem, assim não vai ter esse alto teor de vitamina C. Isso você refoga, você fala, nossa, comer isso de salada realmente assim, a mim não agrada. Eu não como tanta verdura crua, não tenho apetite para coisa crua, como pouca coisa crua, com muita coisa cozida. E a hora que você faz essa transformação desse volume gigantesco, vira isso aqui que dá fácil também para comer numa refeição. A couve. A minha mãozinha ali, para vocês terem noção do tamanho da folha da couve. Então, 100 gramas, aqui deu 95, né? 100 gramas de couve, mais ou menos são 5 folhas, mais ou menos desse tamanho. Então, eu botei bem pertinho a minha mão para vocês terem noção do tamanho da folha. Aqui é ela picada só. Este pote, desse tamanho assim, dá para ver pelo tamanho da minha mão, o tamanho do pote, não dá para ter uma noção? E aí, aqui a foto não ficou muito bem feita, a fotógrafa assim, mas cai por aqui assim, ó. Isso aqui é 100 gramas de couve cozida. Então eu posso comê-la cozida, que é muito fácil, mas eu também posso fazer 2,5 folhas, fica fácil fazer num suco verde mais concentrado. Então é uma alternativa à bebida. Agrião e rúcula, para o meu paladar, não agrada fazer na forma de suco, mas é o meu paladar, tá? Mas tem gente que coloca rúcula, salsinha, então são folhas que dá para você colocar em bebidas, em suco verde, por exemplo, e que dá para você contar como um aporte. Eu posso, por exemplo, usar 2 folhas dessa daqui num suco e as outras 3 pico, refogo e como na sopa, como refogadinho mesmo com arroz e feijão e tudo mais. Lembrando de novo aqui que a couve, ela vai ter vitamina C se ela estiver só crua. E couve, gente, eu adoro, porque couve tem caroteno também. Tem um monte de fibra. A couve é versátil, dá para fazer chips de couve, fazer no forno. É gostosa. Alguém aqui não gosta de couve? Por favor, levanta a mão. Tem ninguém que não gosta de couve. Até criancinha gosta de couve. Agora, agrião. Tem alguém que tem problema? Podem ser sinceras, gente. Agrião. Olha aí. Rúcula.
Pouca gente, mas tem gente que não agrada. Agora a couve ninguém levantou a mão. Então é fácil, gente. Dá para botar a tal da couve, a tal da castanha, então bota a tal da couve no suco, refogadinho e no feijão, enfim, essas coisas. Muda, moço. O tofu. O que eu fiz? Eu parti o pedacinho de tofu, pode não parecer, mas é exatamente do tamanho da caixinha de fósforo. É que a perspectiva ali de altura não dá para ver, mas a largura e o tamanho é uma caixinha de fósforo mesmo, só para vocês terem noção, que fala 2 pedaços. Tá bom, 2 pedaços de 2 dedos ou de 2 dedos? Não dá pra gente saber. Então aqui dá para vocês terem noção. 4 pedacinhos desse tem em torno de 25 miligramas, né, cada pedacinho. Isso aqui, por exemplo, depois que eu cortei, eu comi refogado com legume. Tinha brócolis com tomate refogado, esmaguei esse treco com a mão mesmo, fiz uma pastrote ali e comi com pão integral, tá? Então, eu pessoalmente como tofu dia sim, dia também. É muito raro eu não comer. Eu gosto de tofu e é um jeito de eu equilibrar a questão do cálcio e ingestão proteica e tudo mais. Então aqui eu fiz a conta, ó, em termos de proteína, essa marca Pilões, que é orgânica, e a Ecobras são equiparadas, mas olha a diferença, porque aqui vai com sulfato de cálcio misturado com o de magnésio. De magnésio, é de magnésio, cloreto de magnésio e sulfato de cálcio, que é o coagulante que eles usam na Ecobras para poder fazer este tofu aqui, é o tofu firme, tá? Então, gente, dá esses 100 gramas aqui, e eu botei na tabela, um valor significativo, 200 miligramas de cálcio. Gergelim, isso aqui é gersal, que eu tirei num restaurante que eu costumo comer, porque eu não ia dar tempo de fazer gersal em casa, nada. Mas quando eu oriento comer o gergelim e o moído, né, porque senão é prova terapêutica. Come gergelim e olha o seu cocô depois, tá tudo lá. Então, tritura o gergelim. Dá um susto no gergelim, no liquidificador, em alguma coisa, assim como a linhaça, a chia, essas sementes pequenas. Senão, né, Érica, a gente não fez prova terapêutica no nosso curso? Todo mundo comendo gergelim preto, depois gergelim branco, para ver qual saía primeiro e quanto tempo demorava o trânsito intestinal. Não fizeram? Todo mundo fez, né? Só que então tem que moer, porque ajuda a melhorar o acesso dos sucos digestivos ao alimento e favorecer a absorção. Então, uma colher de sopa de gergelim moído tem em torno de 8 gramas e sem ser moído em torno de 10. A gente arredonda para 10 porque fica uma conta muito mais fácil, tá? Então, 2 colheres de sopa por dia vai ter em torno aqui de 165 miligramas de cálcio. Lembrando que gergelim também tem ferro, tem zinco, tem proteína. Então, é um alimento que não só o cálcio a gente vai ter benefício, mas outros nutrientes que também são importantes na nossa vida. Esse é o Chingensai, que é o tal do bok choy lá. Ele cru. Então aqui lá do Yamagishi, que é o produtor que eu costumo comprar, e ele cozido aqui, que são fotos de internet essa, tá? Não são fotos minhas. Então 100 gramas de Chingensai crua tem em torno de 105 miligramas de cálcio. Eu não sei, quem aqui já comeu Chingensai? É assim, você vai encontrar em barracas que vendem alimentos orientais, que tem o Chingensai, o Komatsuna, tem o Kabu, tem essas coisas todas que fogem um pouquinho da nossa rotina, mas em feiras de orgânico ou na Liberdade aqui em São Paulo é bem fácil achar. E é gostoso, viu? Eu pelo menos gosto. Alguns chamam de acelga chinesa, outros poucos chamam de couve chinesa. Feijão, gente. Essa concha aqui era da minha avó. Cabe 150 ml de água, só para vocês terem noção de volume. E aqui coube 167 miligramas de feijão branco e tem pouco caldo, tá vendo? É um feijão que eu cozinhei em casa, então tava com caldo mais grosso, com bastante grãozinho. Então, 167 miligramas de feijão cozido tem em torno de 150 miligramas de cálcio. Isso eu peguei da tabela americana porque feijão branco não tem na tábua. Não tem na tábua.
Tá? Então são 90 miligramas de cálcio em 100 gramas de feijão. E aqui a gente tem em torno, nesse 167, 16 gramas de proteína. As leguminosas não são as mais ricas, eu acho que está na próxima. Não são as mais ricas em cálcio, mas é um grupo alimentar que a gente tem que comer na alimentação vegetariana. Tem que comer porque é a nossa base proteica. Tem em torno aí de 25% de proteína. Então ela vai fazer parte da nossa vida de um jeito ou de outro. Ou na forma de salada, de sopa, de caldo, de patê, de hambúrguer, de tudo isso. Então os que eu achei, o feijão carioca, que é o que mais tem cálcio na tabela TACO, 123 miligramas, e o branco, 240 miligramas. Eu não sei se tem mesmo. Na TACO é muito mais fiel porque são alimentos mais locais, então produzidos no nosso solo. Esse branco então fica um ponto de interrogação. Eu fiz um cálculo mais ou menos, mas a Marise junto com a Miriam estão fazendo uns cálculos de fator de cocção de feijão e tudo mais. Os feijões estão dobrando ou triplicando. Eu considerei aqui 4 vezes a diferença do cru para o cozido, porque a gente não tem tabela e é um jeito da gente saber o quanto de volume vai comer, tá? Então, a biodisponibilidade para o feijão branco, que é o que está lá na tabela, é em torno de 22%. Ele vai ter, então, 100 gramas de feijão cru, tem em torno de 120 miligramas de cálcio. O carioca tem 123, o fradinho tem 121 e por aí vai, tá? Do alimento cru. E a chia, então 2 colheres de sopa de semente, que cada colher tem em torno de 10 gramas, vai ter mais ou menos 126 miligramas de cálcio, tem um pouco de proteína também e, acima de tudo, é uma grande fonte de ômega 3. Olhando as tabelas, a gente de novo não tem a chia na TACO, mas eu fui olhar lá na americana, o teor de ômega 3, até olhei de novo, falei, será que é isso mesmo? São 23.700 gramas de ômega 3 na linhaça e 17.000 e trololó gramas de ômega 3 na chia. Então é indiscutível os principais alimentos que a gente tem para ômega 3. Onívoro tem que comer chia e linhaça, vegetariano tem que comer chia e linhaça, aproveita e come a chia porque tem cálcio, tem proteína, tem ferro junto, tá? Então aqui o contrário, a gente colocou para cálcio, mas o efeito, entre aspas, colateral é a gente ter um bom aporte de ômega 3. Aqui a amêndoa, essa foto é de internet também, eu estava sem amêndoa em casa, não ia dar tempo de sair para comprar, para medir, para não sei o que. 9 unidades aqui é um valor, então como eu não pesei, eu peguei da Tucunduva, tá? É isso mesmo que você pesou, né? Então, mas é isso aí, 9 unidades tem em torno de 10 gramas, tem 24 miligramas de cálcio. Uma xícara, então, tem em torno de 327 miligramas, esse valor aqui eu peguei da tabela americana, tá? Porque, de novo, não tinha como pesar lá. E o que eu posso fazer? Esse aqui, então, é um leite caseiro. Não quero pagar 15 conto, não quero gerar lixo, não quero gerar embalagem, nada disso. Então, eu posso pegar um leite vegetal caseiro de amêndoas e enriquecê-lo com gergelim. E aí, eu fiz um cálculo aproximado, vai ser mais ou menos 230 miligramas de cálcio num copo de 200 ml. Isso é um cálculo aproximado, porque eu não tinha o alimento ali para medir, fazer o leite, coar e tudo mais, tá? Aqui, gente, então, vamos fazer brincadeira com tabela para ver se a gente chega nos 1000 miligramas de cálcio, tá? Então, um dia que eu acredito que dá para comer isso aqui, ó. 2 folhinhas de couve crua, seja salada, seja no suco verde, 100 gramas daquele agrião, um copo de leite daqueles de 240 miligramas, 2 colheres de sopa da chia, não tem nada desse asterisco aí, foi brisada a minha. 2 colheres de sopa de tahine, 2 castanhas do Pará, 9 amêndoas, 100 gramas de tofu, aquela miséria de brócolis e aquela miséria de quiabo. Dá 1083, sem contar com a salsinha, o tempero, nada disso, tá? Então, é possível chegar
em 1000 miligramas com alimento sim. É ou não é factível comer isso aqui? É, né, gente? Para quem se alimenta de arroz, feijão e bife, ou arroz, feijão e carne de soja, ok, não vou discutir. O problema não é a tabela, o problema é a pessoa. E é o nosso papel ajudar essa pessoinha a comer melhor. Então, essa é uma possibilidade. E aqui eu botei esse monte de tempero aqui pra gente lembrar, porque eu não estou considerando nada de tempero, nada. Então, bota cominho, coentro, tomilho e tudo mais para temperar esses alimentos. Simulações, então, para dar em torno de 736, sem contar mais nada. Então, 2 copos de leite enriquecido, de 240 miligramas, a chia, que eu não vou tirar nunca, porque ela é obrigatória, para ômega 3, certo? E tahine. Só esses 3 alimentos dá 736, com 2 copos de 240. Aí eu pego um copo daquele mais rico de tudo, faço uma vitamina de banana com esse leite de soja com amêndoa, faço um suco verde à tarde, a chia aqui, e como uma concha de feijão branco, já deu 700 de novo. Aqui, um copo de 240, 100 gramas de tofu, isso aqui faz um mexidinho e ainda bota um gersal em cima do arroz para comer na hora do almoço. Dá em torno de 600, aqui foi na casa dos 600. E de novo, um leite caseiro de amêndoa com gergelim, a chia, tahine e agrião em torno de 600. Este daqui é o mais comum do meu dia a dia. Eu uso 2 copos de bebida com 240, eu como tahine todo dia, com melado. Se nunca ninguém experimentou tahine com melado, é maravilhoso. Tofu dia sim, dia também. Sempre sobra legumes do almoço e no jantar eu misturo tofu ali, ou como o tofu grelhado na hora do almoço, que eu gosto bastante. E brócolis ou algum treco verde, eu botei o treco menos com cálcio, né? Que é o brócolis, mas eu tenho couve, coloco agrião, coloco escarola, almeirão, algum verde, e eu só coloquei o menor. Dá em torno aí de 860, tá? Simples, eu não botei mais nada. Não coloquei aí a castanha do Pará, não coloquei os temperos, não coloquei nada. Então é bem possível a gente chegar nessa ingestão. Dá uma corridinha aqui. Como é que eu sei então? Tá bom, eu usei lá 1083 miligramas. Como é que eu sei que tá bom para mim? Eu vou dosar o cálcio, porque ele tem que estar normal. Se ele não estiver normal, eu mando ele pro Eric ou para algum outro médico que esteja aqui, se estiver disponível. Eu vou dosar a vitamina D, porque eu preciso saber se minha vitamina D está boa, senão não vou absorver o cálcio que eu tô. É uma coisa simples. Se está a vitamina D baixa, eu corrijo a vitamina D. Eu vou dosar o PTH, e aí eu tenho uma grande questão com o PTH, porque isso já até conversei no laboratório, o PTH ele degrada muito rápido. Então, sempre que eu oriento a pessoa a colher o exame, eu falo, vai na central, não vai nesses postinhos de coleta, porque o sangue vai ter que ser transportado até a central, aí vai ter que entrar na fila de não sei o que. É melhor colher quando for fazer exame de PTH, por causa da degradação muito rápida. Pode vir um PTH baixo, significando que está tudo bem, mas aquilo não está baixo, tá? Aquilo está alto, na verdade. A albumina, para ter certeza de que o problema é a albumina, não é o cálcio. Então, a albumina é uma proteína inflamatória. Lembra que o Eric falou ontem? Ela vai baixar no sangue em processo inflamatório, porque ela vai lá no interstício resolver perrengue oxidativo. E tem uma outra medida, que é fazer xixi no pote durante 24 horas. Tem uma colega nossa aqui que recebeu um e-mail bem educado de uma pessoa, dizendo: colhi aquela P pontinhos que você pediu para eu fazer. Porque dá um certo trabalho você ficar fazendo xixi no pote, né? Mas, gente, eu trouxe os padrões de referência aqui, é bem fidedigno. Se você está urinando pouco cálcio, significa que o corpo está ávido para reter este mineral dentro de você. Se você está urinando uma quantidade mediana, ou assim, mínima aqui. Se você está urinando uma quantidade, existem esses padrões aqui laboratoriais, significa que eu estou ingerindo bem. Então é uma medida barata. Lá em Campinas tem um laboratório que cobra 7 conto pelo exame de cálcio urinário. Não precisa então nem passar no médico, fazer o pedido, porque é relativamente barato de colher. R$20 já seria barato.
Então, vários laboratórios, aqui são laboratórios de Campinas, aqui o AMAIS e o Salomão Zop aqui em São Paulo. Existem padrões de referências diferentes, tá? Então, esses daqui usam de 100 a 300, existe uma grande diferença entre 100 e 300. O AMAIS, por exemplo, já usa um ponto de corte menor, o Salomão Zop vai usar uma medida mínima e uma máxima, esse outro aqui separa em masculino e feminino. E um dos melhores que a gente até compartilhou num grupo de Nutris, que eu não sei se existe. Você conhece algum outro laboratório, Eric, que faz assim? Sim. Não, né? Esse foi o que... E assim, aqui ele separa por característica de dieta. E um valor que a gente aprendeu, inclusive no curso com o Eric, de usar isso dentro da prática clínica mais dele, e à medida que eu comecei a pedir, eu comecei a ver que é isso mesmo, sempre acima de 150 de cálcio urinário, já deixa uma segurança maior para a gente. Quando é gestante, a gente deixa um pouquinho mais alto, porque a gestante tem uma taxa de filtração glomerular mais aumentada, então ela elimina mais pela urina. Então a gente deixa uma segurança, mas tá em estudo clínico? Não. Tá na experiência do cidadão ali, que ensinou pra gente, e as pessoas que têm aplicado, como eu tenho aplicado, tenho visto na prática que sim, deixar acima de 150, o PTH fica mais baixinho, e você avaliando toda a ingestão, está mais ou menos de acordo com a realidade. Então, o cálcio urinário é realmente um grande aliado, ele é barato, a gente pode pedir, e dá uma segurança maior para a gente saber se o que aquela pessoa está comendo está sendo adequada para ela, tá? Em termos de exame, só uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acabei esquecendo, o PTH na gestação, ele não é ele que funciona, é o PTH-RP. Então a gente não tem como medir. Então o PTH para grávida não dá para a gente usar, e eu tenho usado assim, 100% das grávidas, e elas têm feito a cada 2 meses, colher xixi no pote, para a gente avaliar como é que a coisa está caminhando e ver como é que eu vou fazer, se eu vou aumentar a ingestão de leite vegetal, de taurina, de não sei o que, ou se ela vai preferir usar a suplementação. E aí eu trouxe as possibilidades de suplementação. Aqui no Brasil a gente tem um grande problema. Os suplementos de cálcio de farmácia, que é comprimido, que é bem socadinho, que dá um comprimido só, todos eles têm vitamina D, ou o único que eu achei que não tem vitamina D, que é o Oscal, que o Oscal D tem vitamina D, e a D é de origem animal. O Oscal, ele é feito de pó de ostra, então o vegano não vai usar, tá? Então nós não temos no mercado nacional comprimidos que tem o cálcio bem compactado disponível para veganos. Por que é importante a compactação? Isso aqui é a foto que foi cedida pela Al Farmacêutico. Isso aqui é 1 grama de cálcio, em cada tubinho desse tem 1 grama de cálcio. Aqui na forma quelada, aqui na forma do carbonato de cálcio, aqui citrato de cálcio, que é o que a gente usa quando a pessoa tem cálculo renal, e aqui é aspartato. Olha a diferença de volume, porque existem cálculos que os farmacêuticos fazem para dar exatamente, eu quero dar 500 miligramas de cálcio, não basta eu botar 500 miligramas de pó, porque tem fatores de correção, e é por conta desses fatores que existe essa variação de volume aqui. Então, eu acho que eu botei aqui, eu vou voltar nesse slide daqui a pouco, que eu botei na sequência. O carbonato é o mais barato e 500 miligramas de cálcio vai caber em 2 cápsulas. O quelado em 5 cápsulas, o citrato em 8. Imagina, você vai dar 500 miligramas de cálcio, só de cálcio, fora o magnésio, que também tem um fator de correção alto. Então, eu prescrevi para uma gravidinha judiação, só o cálcio e o magnésio deu 12 cápsulas. 500 miligramas de cálcio com 250 de magnésio, porque eu dei na forma citrato para ela, tá? Então, aqui é mais para vocês saberem preço. Então, sem dúvida, o carbonato é o que dá menos cápsula e o mais barato. Aqui, vocês veem, assim, eu tirei e mandei pro grupo e depois resolvi fotografar para mostrar para vocês, né, a parte do vídeo que eu fiz. Isso aqui é na forma de sachê. Então, não tem gosto, gente.
Só que parece que você pegou e lambeu a lousa, sabe assim? Alguém escreveu, você foi lá e lambeu, assim. É uma sensação arenosa na boca, mas não tem sabor. Então dá para misturar com água, mas dá para misturar com suco de uva, dá para você fazer um mingau e misturar ali. Então é uma alternativa, se quiser dar a forma citrato, que dá muitas cápsulas, mas você não quer dar na cápsula porque aquela cápsula 00 é a maior de todas e dá de 8 a 10. Então é bastante volume, tá? A gente tem no mercado aqui o Procálcio, que é da Unilife. Um potinho desse aqui que dá para 30 dias custa R$19. É carbonato de cálcio com magnésio quelado. Então é uma boa alternativa. E essa aqui foi algo que o Eric compartilhou com a gente, que é um produto que 1000 miligramas em 2 cápsulas, né? 4. Então já é, assim, 1000 miligramas, normalmente a gente dá 500, 750, então já dá um volume menor. A grande questão disso daqui é a importação, que pode parar na alfândega e você ser tributado. Às vezes você é tributado, às vezes você não é tributado, depende, sei lá, se a pessoa dormiu bem ou não. Então a gente tem a alternativa de fazer a suplementação. De novo, achei uma pessoa que está com falta de cálcio, PTH está alta, a calciúria está baixa. O que eu posso fazer? Ou eu vou falar, você tem essa opção, leite vegetal, gergelim, tahine, não sei o que. Aquela tabela que eu fiz, que deu 1083, eu dou para o paciente. Eu entrego para ele como uma referência. Você pode se alimentar dessa forma, comendo mais ou menos isso, fora os temperinhos, fora tudo, usando leite vegetal ou não, ou se você não quer comprar embalagem, não tenho tempo para fazer bebida vegetal, não faço suco verde, não faço nada, não como nada, eu vou dar suplemento. E aí eu vou avaliar. O Procálcio, uma dose são 3 cápsulas. Ou aqui, uma dose de carbonato, são 2 cápsulas, mais o magnésio vai dar umas 3 cápsulas também. Então, carbonato de cálcio manipulado ou Procálcio vai dar a mesma coisa em termos de número de cápsulas. E a parte diluída aqui, aí deixa a gosto do freguês. E na prescrição eu coloco as duas coisas, sachê ou cápsula, e coloco ou e coloco embaixo. Definir com o paciente. E já converso com o paciente as opções e a pessoa vai lá e escolhe o que ela quer. Faz 30 dias de um, faz 30 dias de outro, depois escolhe como sente mais conforto. Eu acho que acabou. Olha. Obrigada. Obrigado, Ana. Tá me ouvindo? Oi. Obrigado, Ana. Deixa eu chamar a Aline aqui para a gente ver as perguntas que vocês têm para